Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como foi pintar essa incrível, lindíssima onça pintada. Simplesmente uma das pinturas mais desafiadoras que eu já fiz, mas também que tem um dos resultados mais impressionantes. Então, vamos lá! Bom pessoal, eu sou Amaury Júnior, eu sou artista plástico e professor de pintura e essa foi uma das últimas pinturas que eu fiz, né? E gravei também para os meus cursos de pintura. Então agora ali no meu computador tem mais de 3 teras de arquivo, mais de 3 terabytes só dessa pintura aqui. Foram mais de 60 aulas ao longo aí de alguns meses, mas o resultado está aqui, essa pintura é incrível. Eu vou mostrar para vocês então como foi um pouco desse processo, tá? Como é para fazer, para chegar num resultado deste daqui, de uma pintura dessa. Antes eu quero referenciar, né, quem tirou essa fotografia. A foto original ela é um pouco diferente, ela é essa daqui. Essa fotografia ela foi tirada pelo Gustavo Figueroa, ele é biólogo e conservacionista e fotógrafo também, né? E em uma das suas idas ao Pantanal, ele tirou essa foto incrível. Talvez você já tenha visto a foto aí original rodando aí pela internet. E um fato bem interessante, essa onça, ela é uma onça macho, o nome dela é Xingu. É uma onça que é monitorada, né, lá no Pantanal, tem até outras fotos dela também. Agora eu vou mostrar para vocês como foi então o processo de pintura dessa tela. Peguei uma tela de 1 metro por 1,20 m, fiz uma preparação com gesso acrílico, e aí comecei o primeiro desafio, que é fazer um desenho onde toda a anatomia da onça fosse reproduzida de forma correta. Eu não poderia achatar a imagem, nem esticar, nem fazer nada um pouco maior ou um pouco menor, porque se trata de um animal e a gente precisa realmente trazer o máximo de fidelidade no desenho, pelo menos, para que a pintura fique realmente boa. Na parte da pintura a gente tem um pouquinho mais de liberdade, mas no desenho é importantíssimo que esse desenho fique muito próximo. Então, o que eu fiz foi fazer um grid na tela. Primeiro, né, eu fiz um grid na imagem, depois eu fiz um grid na tela. Onde ia ficar exatamente ali a cabeça da onça, eu fiz mais linhas no grid para realmente conseguir detalhar mais aquela parte. E eu optei por fazer esse desenho sem fazer as pintas. Então, eu só fiz realmente os contornos ali, todo o formato, toda a anatomia da onça primeiro. E depois que eu fiz esse desenho, que eu parti para as pintas. Então o desenho sem as pintas ficou assim, né? E a gente começa a fazer essas pintas, né? Desenhando aos pouquinhos, desenho algumas pintas, depois já vou pintando elas. Já aproveito também para desenhar orelhas, desenhar o contorno dos olhos. Tudo que ia ser preto ou quase preto eu já fiz nesse momento. Então eu fui desenhando em áreas pequenas para poder manter mais fácil, na verdade para ficar mais fácil o processo da pintura dessa primeira camada das pintas. E aqui é um ponto que surgiu muitas dúvidas. Por que que eu fiz primeiro a pintura dessas pintas, né? Por que que eu fiz primeiro elas? Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu não pintei primeiro a parte amarelada da onça para depois fazer essas pintas? Ou então porque eu já não pintei junto a parte amarelada, o pelo amarelo, né, ali da onça, junto com as pintas? Pessoal, é o seguinte, como é uma obra muito grande, eu já sabia que ia dar muito trabalho, eu resolvi facilitar um pouco para mim, mesmo sabendo que isso poderia demorar um pouco mais, mas seria mais fácil manter as pintas no lugar certo fazendo desse jeito. Então, a minha ideia foi fazer todas as pintas e deixar secar completamente para depois fazer ali a cobertura com as outras cores. Vocês vão ver aqui mais para frente, tá? Inclusive, fica a dica para quem vai pintar uma onça muito grande assim, principalmente que tiver muitas pintas aparecendo, como essa daqui, você pode tentar fazer desse jeito. Se a sua onça for igual essa outra aqui, que eu tinha pintado um tempo atrás, que é mais só a cara da onça mesmo ali, você não precisa fazer assim não. Você pode fazer junto as partes escuras e no mesmo dia as partes ali amareladas também, tá? Porque aceita bem, não tem tantas pintas assim. Foi assim que eu fiz nessa pintura aqui, tá? Inclusive, muitos alunos conseguem um ótimo resultado nessa pintura aqui, tá? E é uma pintura, assim, que pessoalmente ela chama muita atenção. A maioria dos alunos vendem muito rápido essa pintura. Agora, voltando para essa daqui, é uma pintura nova dentro da Academia da Pintura, então
Não tenho ainda muito o que falar sobre os alunos fazendo ela, porque realmente ela está sendo postada agora. Nesse momento as aulas estão sendo postadas ainda. É uma pintura bem recente, tá? Mas enfim, então eu finalizo essa primeira camada das pintas. Ela fica desse jeito aqui. Nesse ponto eu fico apaixonado pela pintura, porque assim, ela já está incrível. Se a gente quisesse deixar ela assim, né? Só que realmente eu queria fazer a pintura inteira, né? Mas já ficava muito interessante. Então eu deixei secar a partir desse ponto, tá? Na verdade, pessoal, eu esperei secar para fazer a parte amarela, mas para fazer o fundo eu não precisei esperar secar, porque eu não ia passar por cima dessas partes aqui que eu já fiz com a tinta preta. Então eu comecei a fazer o fundo. Na foto original que eu mostrei para vocês no início do vídeo, vocês viram que era tudo areia, mas aqui, a pedido do cliente, né? Ele queria um fundo verde, né? Algo diferente, ali que tivesse mais vegetação. Então, eu comecei a fazer esse fundo verde, era um fundo desfocado, inclusive essa pintura tem muitos tipos de desfoque diferente, é uma coisa que eu vou mencionar mais pra frente aqui, tá? E a gente seguiu, então, fazendo o desfoque ali dos dois lados, né? Passa um pouquinho de tinta, desfoca e segue assim, até chegar neste resultado aqui. Você já vê que isso já separa a onça do cenário ali, do fundo, já realmente dá uma profundidade a mais na pintura. E aí, aproveitando que a gente estava pintando tudo menos a onça, eu resolvi pintar a areia também ali na margem do rio, né? Eu desci essa areia ali até chegar na parte que está molhada, fiz a parte do reflexo ali também já nessa primeira camada. Isso aqui não vai ficar assim, ainda tem muitos detalhes para a gente colocar aqui por cima, certo? E eu resolvi parar por aí. Eu não fiz a água ainda nesse primeiro momento, para poder jogar um pouco ali do reflexo da onça na água quando eu fosse fazer a onça ali, certo? Aí nesse ponto realmente eu deixei secar, tá? E realmente ficou secando aí até secar totalmente as pintas e tudo mais que precisava. E eu comecei a aplicar a tinta amarelada ali por cima. Agora vocês vão entender direitinho por que eu fiz as pintas primeiro. Então, agora eu poderia fazer a cor exata do pelo da onça, passar ela com total liberdade de saber que essa tinta não ia se misturar com a tinta preta, tá? E ainda assim as pintas ficariam aparentes, eu ainda iria ver elas através da tinta amarela, já que essas cores amareladas, como amarelo ocre, amarelo de cádmio, eu usei basicamente essas tintas, né, com outras misturas, mas a base eram essas. Eu sei que por mais que elas sejam cores opacas, elas não têm poder de cobertura para cobrir totalmente a tinta preta, não em uma camada. Então, foi isso que eu fiz. Comecei pela cara da onça, né? Fiz toda essa parte da cara da onça e depois segui para o corpo da onça. Então, foi muito bom ter feito essas pintas primeiro, porque aqui eu tive liberdade de realmente dar pinceladas mais carregadas ali, levando a tinta mais longe, trabalhando realmente ali a anatomia da onça. Eu ignorei completamente ali a existência das pintas e só fui trazendo as cores certas do pelo da onça com muito mais liberdade do que ter que desviar de cada uma dessas pintinhas. Imagine você pintar com a tinta amarelada entre essas pintinhas ali, todas elas, sem desviar de todas, não pode manchar e ainda assim manter aquele efeito onde fica mais escuro, onde fica mais claro. Imagina fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ia dar muito mais trabalho e o resultado da primeira camada poderia não ser tão interessante. Na verdade, eu tenho quase certeza que não ficaria tão bom. Então, foi feito dessa forma. Então, usei ali todas as cores que deveria ser feito para realmente trazer ali a cor da pelagem da onça. E aí, depois disso, eu finalizei também a primeira camada da água. Fiz o reflexo ali da língua, da cor ali da onça, né? Fica mais escura porque está num reflexo, numa posição que realmente fica um pouco mais escuro. Fiz o reflexo ali do verde do fundo e finalizou assim a primeira camada da onça. Então, nesse momento, a gente tem uma pintura aqui. O fundo da pintura já está muito interessante, mas a onça, ela tá com as pintas bem claras, né? Mas tem uma base muito boa mesmo. Agora imagina poder trabalhar em cima dessa base aqui, né? Então você tem muito mais liberdade para trabalhar a textura, que é o que eu comecei a fazer a partir de agora. Então, eu comecei a textura pela areia, tá? Então, como essa areia, ela era um pouco mais desfocada, principalmente ali na parte do fundo, eu poderia fazer isso em apenas mais uma camada e já resolvi essa parte. Então eu trabalhei toda a textura, fiz as pedrinhas ali, na verdade não são pedrinhas, é uma parte da areia que a onça pisou e jogou um pouquinho de areia, né? Então ficou esses montinhos aí, aproveitei para fazer bem essa parte. Também já aproveitei para fazer aquela parte da areia molhada, onde reflete a onça e reflete também um pouco do céu. Já trabalhei o efeito de água ali, o efeito ficou ótimo, ficou do jeito que eu precisava, tá?
Nessa segunda camada, nós vamos deixar muita coisa pronta. A pintura fica quase pronta nessa segunda camada. Ela é a parte mais demorada da pintura, tá? Porque a gente vai fazer isso em cima da onça inteira. Só que muita coisa já fica pronta mesmo. Não precisa de mais nada aqui, mas muita coisa mesmo já fica pronta, tá? E eu venho fazendo essa segunda camada respeitando aquela ordem de fazer primeiro o que está mais distante e por último o que está mais perto. Tá? Meio que eu ignorei isso um pouco na primeira camada, porque não tinha necessidade disso, mas agora tem, porque a gente sobrepõe muitas coisas aqui e é bom que, por exemplo, a cauda da onça seja feita primeiro, já que ela vai ficar lá atrás. Quando eu fizer a lateral ali da onça, essa lateral vai passar um pouco por cima da cauda, então faz todo sentido. E eu começo então fazendo ali os detalhes da cauda, trazendo as cores certas, devolvendo a cor preta onde tiver tirado, e já deixa uma textura de pelo muito interessante. Essa cauda já fica pronta aqui. E aí nós vamos ali para a parte de cima ali da onça também, que é outra parte que está bem distante, onde vamos trabalhar essa parte que está recebendo bastante iluminação. Então trabalha toda a textura de pelo que tem aí, certo? Para trabalhar essa textura, tem várias técnicas diferentes. Eu gosto de fazer de um jeito onde eu faço com que não aconteça aquele efeito acinzentado na pintura. Pensa comigo, se você estiver pintando ali alguma coisa, por exemplo, uma onça mesmo, com a cor amarelada e tiver uma pinta ali preta, e se você passar esse amarelo pegando ali nessa tinta preta, o que vai acontecer? Vai ficar uma cor cinza, uma cor acinzentada ali no meio, não vai fazer sentido nenhum com a pintura, vai ficar... Assim, você começa a matar as cores aos poucos, você começa a sujar as cores e não dá um efeito visual muito interessante, você perde totalmente a vibração das cores na sua pintura. Quando você protege as cores, você protege a tinta preta e você protege a tinta amarelada usando outra cor para fazer essa proteção. Na aula eu mostro o passo a passo bonitinho disso daqui, mas vocês estão assistindo aqui no YouTube, eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, eu gosto de usar, aqui não vai dar para ver tanto nessa parte, tá? Eu vou mostrar isso mais para frente, mas eu gosto de usar alguma cor mais avermelhada, que eu consigo fazer uma intermediação boa entre a pinta preta e o pelo amarelo, o pelo amarelado ali, tá bom? Vocês vão ver isso mais pra frente. Então eu faço toda essa lateral, ilumino ele. Aqui vai precisar de um pouco mais de detalhes numa terceira camada, porque não deu pra pegar a luz toda. E aí eu desço aqui pra parte dessa pata, que seria a próxima parte da onça mais distante. Então agora eu venho trazendo de volta o preto dessas pintas, né? Venho reforçando eles, já sei onde elas estão, tá perfeito. Já tenho o mapa ali das pintas, né? Então é só realmente ir passando por cima. Aqui também eu aplico um pouco dessa proteção que eu falei para vocês, então vocês vão ver que quando eu vou passando as cores ali da pelagem mais clara, eu vou fazendo uma proteção para elas não se encontrarem. Eu não deixo a tinta preta e a cor clara se encontrar diretamente. Isso aqui muda completamente a aparência da pintura da onça. Se vocês forem pintar uma onça pintada um dia, lembra disso, tá? Lembrem disso, que isso aqui vai fazer diferença demais na pintura de vocês. E essa pata traseira, ela fica praticamente pronta também, só vai faltar um pouquinho de luz que eu vou acrescentar lá no final da obra. E agora eu venho para outra pata aqui dianteira, faço a mesma coisa, venho trabalhando as pintas de novo, venho criando a textura com as cores do pelo e já deixo ela praticamente pronta também, tá? Venho para outra pata, faço a mesma coisa. E nós finalizamos assim, né, toda a parte ali das patas e agora vamos para essa parte um pouco mais frontal da onça. Então aqui começa uma das partes mais demoradas e, para ser sincero com vocês, chatas dessa pintura, tá? Porque é uma repetição muito longa, muito demorada das mesmas coisas, tá? Então eu passei por muitas e muitas horas repetindo exatamente a mesma coisa aqui dos dois lados da onça, que foi corrigir, né, um pouco ali as cores onde precisar, criar a proteção de cada uma dessas pintas, fazer essas pintas, né, no lugar certo ali. Ainda bem que já tinha o local marcado, né, que eu fiz na primeira camada, mas ainda assim se torna um trabalho realmente cansativo, tá? Você faz a textura do pelo. Nessa parte aqui tem desfoque também, não é tão forte quanto o desfoque das patas traseiras da cauda, não é tão forte, mas tem um desfoque, o que nos permite deixar essa parte pronta nessa segunda camada também, tá? Então eu sigo e deixo ela assim, nessa lateral, e sigo para o outro lado da pintura. E mais uma vez, é meio que a continuação ali, é meio que a mesma coisa que eu estava fazendo do outro lado. Então realmente esse processo, essa parte aqui, para quem for aluno da Academia da Pintura e for fazer essa pintura junto comigo, vocês vão ver que essa parte realmente é bem cansativa, bem chata.
Sou sincero, completamente sincero quanto a isso. Mas também ela já começa a mostrar ali um pouco do que vai ser a pintura, porque você começa a ver muito contraste nessa parte, tá bom? Então a gente segue fazendo a proteção das pintas, né? Fazendo ali a cor do pelo, fazendo a cor das pintas, criando a textura, certo? E a gente consegue esse resultado aqui, né? Os dois lados ficam assim. E agora a gente começa a fazer os detalhes desse meio aqui, como se fosse ali do pescoço da onça. Aqui já tem um nível de desfoque um pouquinho diferente. Aqui começa a ficar um pouco mais preciso as coisas. Aqui eu vou passar um pouco da terceira camada, refinando mais esse pelo, porque realmente é uma parte que já está mais destacada. E nós vamos descendo, fazendo a textura meio que do mesmo jeito que a gente fez, só que realmente com um pouco mais de precisão, um pouco mais de textura. Você vê que as sombras ficam mais marcadas, ficam mais desenhadas. E depois de finalizar o pescoço da onça, o resultado fica assim. E agora a gente começa a parte mais detalhada, a parte que tem que ter mais atenção, a parte que tem os detalhes menores e é a parte que vai chamar mais atenção. É para onde todo mundo vai bater o olho ali no primeiro momento, vai ser essa parte. Então aqui é precisão, aqui é realismo mesmo. Para quem não gosta de fazer pintura realista ou não gosta de fazer detalhes demais, pode passar longe dessa pintura, porque essa daqui tem muito disso. Agora, para quem gosta, isso aqui é um prato cheio. Então, eu começo ali pelas orelhas, né, fazendo todos esses detalhes extremamente finos, né? Então, essa orelha também já fica muito interessante nessa camada, ela ganha muitos detalhes. As duas orelhas, né, ficam muito interessantes aí, vocês conseguem ver, tá? E agora a gente segue ali para o topo da cabeça da onça. E aqui, pessoal, a gente entra em outra parte que também é bem cansativa, porque é muito detalhe, são muitas texturas de pelo por toda a cara da onça, essa textura é extremamente pequena. Aqui eu uso um pincel chato número 4 e tem que ser um pincel novo, porque se ele estiver mais velho, ele vai abrir e não vai deixar fazer esses detalhezinhos igual você está vendo aí, tá bom? E se você fizer essa pintura numa tela muito pequena, na hora que chegar nessa parte aqui, como dizem, porque a giripoca vai piar. Porque isso aqui fica muito difícil se você fizer essa onça pequena para fazer esses detalhes. Claro, você vai fazer eles mais simples, não dá para fazer da mesma forma aqui, tá bom? Tem outras formas de fazer, mas desse jeito aqui você precisa de uma tela grande. Olha realmente quanto essa onça é grande nessa tela. Então eu desço ali pela lateral da cara da onça, já venho detalhando todas essas pintas também. Aproveito para fazer a segunda camada do olho, que também deixa ele muito bom, quase pronto. Acho que praticamente pronto, acho que eu não volto aqui nesse olho para fazer mais nada não. Agora a gente faz um pouquinho ali do meio, ali entre os olhos e vem para o outro lado, onde do mesmo jeito a gente segue fazendo a textura do pelo, vem detalhando o olho. Deixa esse olho quase pronto também, porque esse daqui vai receber uma luz no finalzinho, tá? Tem uma luz aqui nesse olho. E a gente desce ali pela lateral da cara da onça. E vendo aqui esses arquivos, eu tinha me esquecido o quanto essa parte também tinha sido demorada. Essa parte aqui foi muito demorada por causa justamente dessa quantidade de detalhes. Então, a gente desce ali pelo focinho, faz esses detalhes. Aqui a cor ela vai mudando bastante, então tem que ficar atento à cor da sombra para não errar. Tem que ficar atento também à cor da luz, só que a luz não entra agora, a gente vai fazer só a textura da sombra. Daí então a gente aproveita para detalhar o focinho. Detalhar a língua também, né? Trazer ali as cores certas, trazer a textura certa. Agora realmente parece que ela está bebendo água ali, você vê o brilho da língua, enfim. Nesse momento a nossa pintura está desse jeito aqui. E para fazer a segunda camada da água eu tive que pensar um pouquinho ali no que eu ia fazer realmente, porque não está exatamente igual na foto original, mas eu resolvi manter a textura ali, o brilho, o ondulado da foto original para ficar mais fiel, mais realista um pouco. Tá? Mas eu mudei as cores para realmente refletir aquele fundo verde. Então a gente faz ali um pouco desse verde, a gente também faz o reflexo da língua na água, deixa ele ali para realmente ambientar essa onça, colocar ela ali como se ela realmente estivesse ali naquele local, não parece uma imagem encaixada nem nada do tipo. E agora a gente está com a pintura quase pronta, pessoal, quase, tá? Vocês vão notar que a pintura está um pouco escura, vocês podem ver aí como é que ela está um pouco escura porque falta a terceira camada, que é onde a gente traz a luz que está faltando. Então eu começo a trazer essa luz fazendo a parte ali em cima, né, como se fosse, sei lá, próximo ali não sei exatamente que parte é essa da onça, seria próximo a uma escápula, não sei, talvez um ombro, um cotovelo, enfim, não sei. Mas ali em cima a gente vem trazendo essas luzes ali, acrescenta alguns detalhes nessa parte.
vem detalhando mais ali próximo do pescoço, né, que é uma parte que eu falei que precisava de um pouco mais de detalhe. A gente desce já pela cabeça da onça também, fazendo mais detalhes. Olha o acabamento que a gente faz aqui nesse pelo, que deixa ele bem mais realista, parece realmente um pelo. E nós vamos fazer esses detalhes onde precisar. Vocês sempre vão olhando para a foto de referência para entender onde tem mais brilho, onde é branco aqui na cara da onça, que você nunca vai usar um branco puro numa pintura. É muito raro alguém usar um branco puro, né? Pelo menos não deveria ser usado. Aqui a gente faz as misturas certas para poder fazer esse pelo que em teoria é branco, né? Eu tomo muito cuidado nessa parte aqui da cara da onça, que realmente é uma parte que está muito próximo, chama muita atenção. Vai ser onde as pessoas vão olhar, vão chegar muito perto. Quem for procurar defeito, vai procurar defeito nessa parte aqui, tá? Principalmente. Então a gente trabalha esse pelo todinho, a gente trabalha essa textura e a gente começa a fazer o bigode da onça, tá? Com isso, a onça fica pronta, tá? Mas aí eu preciso fazer ainda a terceira camada aqui da água para terminar os detalhes. Vem trazendo o brilho aqui dessa água, vem fazendo a textura mais que precisar, realmente parecer que o brilho da água está correto, né? E aí a gente finaliza a pintura. Este é o resultado final da pintura. Essa pintura, ela pessoalmente, eu costumo ser um pouco modesto com minhas pinturas, mas essa aqui não tem como não. Eu realmente achei incrível o resultado, tá? Pessoalmente ela é muito mais bonita do que num vídeo desse daqui, vocês podem ter certeza. O Feliciano que comprou a pintura deve estar muito feliz com essa obra, tá? E se você é um iniciante, eu não acho tão interessante você tentar fazer uma pintura dessa ainda, porque tem muitas coisas aqui que vão ser extremamente difíceis e pode te desanimar no meio do caminho. Se você já tem costume de pintar, se você não é mais iniciante, pode ser um bom desafio. E depois que essa pintura ficou pronta, eu levei para fazer um ensaio, né? Tirar umas fotos ali na roça, tirei uma foto ali com ela junto com minha avó e alguns tios meus, tirei algumas fotos ali no meio da pedreira, fiz alguns vídeos, enfim, antes de mandar para o novo dono dela. E se você quer ter a sua pintura dessa daqui, se você quiser fazer essa pintura, você vai encontrar as aulas dela no passo a passo. São mais de 60 aulas, tá? Estão todas gravadas, estão em edição já. Você vai achar dentro aqui da Academia da Pintura. Vocês vão lá na Academia da Pintura, vocês vão lá na parte de animais e vocês vão encontrar aqui, ó, essa pintura. No momento de gravação desse vídeo aqui para o YouTube, tem algumas aulas aqui já disponíveis, mas depois vão postar as outras aulas, né? São mais de 60 aulas realmente. Se você quiser começar também, já dá para ir começando já essa pintura. Você encontra a Academia da Pintura lá no meu site, na parte de cursos, ou você pode ir direto no site da Academia da Pintura, ou ainda se você tiver dúvidas sobre como funciona a Academia da Pintura, vocês podem chamar a gente aqui nesse WhatsApp, tá bom? Esse é nosso contato. Vou deixar um link aqui na descrição para vocês conhecerem a academia. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o processo que resultou, né, nessa pintura incrível. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quer aprender a pintar comigo, hoje, no momento da gravação desse vídeo, nós temos mais de 7.000 alunos espalhados aí mundo afora, pintando no conforto das suas casas, né, através de aulas online, onde você aprende do começo ao fim, sem cortes, sem esconder nada, sem segredos. Você vê tudo que está sendo feito ali na paleta, todas as misturas de tinta, você vê todas as pinceladas em tempo real, você pode acompanhar e assistindo enquanto você faz na sua tela. Se você não souber desenhar, você aprende a fazer o desenho através do grid também, que eu disponibilizo todas as imagens para vocês. E eu tenho vários cursos de pinturas diferentes, com preços diferentes, com conteúdos diferentes. Você pode conhecer todos eles aqui no link do meu perfil, ou então chamar minha equipe no WhatsApp, pode tirar suas dúvidas com a gente para saber qual é o melhor curso para você, tá bom? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, encontro vocês em outro vídeo.